Bom, então, boa noite aí, pessoal. Então, estamos iniciando hoje a nossa aula de contabilidade básica no dia 4 de maio, tá certo? Então, hoje a ideia é nós resolvermos aí efetivamente um exercício de contabilidade que envolve a parte de, como é que se diz? De DRE. Então, vou mostrar para vocês, tá? Até deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Eu vou desativar o som de todo mundo a partir de agora, tá bom? Então, estou desativando aqui. Aí, quem quiser falar, vocês podem efetivamente ou me escrever aqui, tá? O áudio está fechado. Vocês podem me escrever. Ou levantar a mão é um pouco mais complicado, porque eu não consigo ver todos ao mesmo tempo. Mas aí vocês podem me mandar uma mensagem aqui no chat, tá bom? Então, nós vamos fazer a resolução aqui do exercício no Excel. E aí eu vou publicar depois. Hoje mesmo eu também já publico no site essa resolução para vocês lá, tá? Para vocês acompanharem. Pessoal, deixa eu até fazer um comentário. É assim, quando eu dou o exercício aqui, a resolução é para todos, tá? Quando vocês me mandam exercício para resolver o exercício, olhar se está certo, se está errado, infelizmente não dá para fazer, certo? Porque uma vez que nós passamos o exercício em sala, o exercício é para todos, a resolução tem que ser para todos, tá bom? Porque senão você imagina, eu recebo vários e-mails de alunos falando, corrige para mim, vê para mim e tal, não sei o quê, e aí infelizmente eu vou ter que ficar vendo exercício por exercício, não dá para a gente fazer. Então, a gente resolve de forma completa para todos e aí efetivamente a gente depois tira as dúvidas, tá bom? Vocês têm o meu e-mail lá, né, pessoal? É profmauricio@pocopets.com.br, tá bom? Então vocês podem me escrever nesse e-mail para tirar dúvidas, tá? A gente não necessita aqui efetivamente de um chat ou não, porque nós estamos online, então vocês podem tirar dúvida, mas em outros casos a gente tem, eu tenho feito o chat aí, pelo menos ficado disponível aí para os alunos, tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos lá então, ó. Nós temos aí, deixa eu pegar aqui. Bom, nós temos esse exercício aqui, tá certo? Tá? Ó, nós estamos com este exercício aqui, né? Vocês estão vendo na tela aí, pessoal? Conseguem ver direitinho na tela ali, né? Sim? Beleza. Então vamos lá, ó. Primeiro vamos falar aqui do exercício, tá? Depois nós vamos começar então a resolver. Olha só. Bom, a gente tem aqui então, pessoal, ó, a seguinte coisa aqui, ó. Espera só um pouquinho, deixa eu ajustar aqui o meu zoom aqui. Bom, temos aqui, ó. Então a Companhia Petrópolis, abaixo estão mencionadas as transações da Companhia Petrópolis organizadas em 1º de setembro. Bom, primeiro, integralização em dinheiro do capital, é um lançamento que vocês já fizeram. Pagamento de 220 por material de escritório, utilizado na empresa. Pagamento de 500 referente a impostos e taxas diversas, serviços prestados, pagamentos, compra de diversos equipamentos, enfim. Vejam que nesses lançamentos aqui, aí o que a gente pede? Para fazer os lançamentos, apurar o ARI, tá? E o resultado do período. E preparar o balanço patrimonial e a DRE. Bom, pessoal, vejam que nesses lançamentos contábeis, então a gente tem efetivamente valores que são, digamos, lançamentos que estão envolvendo ativos e passivos, tá? E lançamentos que estão envolvendo também resultado, tá? Então, ativo e passivo e contas de resultado. Perfeito? É claro, pessoal, que nesse momento vocês ainda vão ter um pouco de dificuldade para entender. Primeiro, para separar custo e despesa. Eu acho que nesses exercícios aqui, eu não sei se eu estou... deixa eu ver. Tem um ou outro deles aqui, tá? Que tem efetivamente aqui custo, tá? Mas não são todos, não. Depois, mais para frente, nós vamos fazer alguns mais bem elaborados, né? E aí a gente vai envolver outros lançamentos, tal. Aí sim a gente vai trabalhar de forma mais, digamos, mais firme, mais efetiva aqui na questão dos lançamentos envolvendo resultados. Esse aqui, o foco é mais o resultado, então são poucos lançamentos por enquanto, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então aqui, ó, eu vou começar aqui com vocês. Então nós temos aqui a nossa planilha, tá? Eu vou chamar aqui, ó, vou colocar aqui o nome, né?
Estão me ouvindo agora, pessoal? Então, legal. Só porque eu falei que não ia cair, caiu, tá vendo? Bom, mas vamos lá. Vou repetir o que eu estava falando aqui, ó. O que eu estava falando é que eu vou compartilhar aqui, então, essa planilha, tá? Temos aqui a planilha. Eu coloquei aqui embaixo a Companhia Petrópolis, porque é o exercício número 1. Então, a gente vai começar a fazer os lançamentos, tá bom? E aí, pessoal, olha só. Quando eu estou olhando aqui a planilha, eu estou vendo a planilha e estou me vendo pequenininho ali. Eu não consigo ver todos vocês, tá? Então, olha só. Na minha tela grande aqui, quando eu estou olhando aí para vocês, eu estou vendo a minha imagem pequenininha e a planilha. Então, quando vocês tiverem uma dúvida, pessoal, por favor, escrevam no chat, porque aí eu já consigo ver de imediato as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, ele fala aqui assim, ó. Eu estou lendo aqui, ó. Então, integralização em dinheiro. Bom, então, abaixo estão mencionadas as transações da Companhia Petrópolis organizadas em 1º de setembro, tá? Então, integralização em dinheiro do capital social. Bom, aqui nós temos o seguinte, pessoal, ó. Deixa eu só... Aqui, ó. Opa! Capital social. Beleza? Bom. Capital social. Ele fala que essa integralização foi em dinheiro. Então, sem dinheiro, entra no caixa. Então, capital social aqui, ó. 10 mil, certo? Ó, 10 mil. E débito de caixa, 10 mil. Perfeito, pessoal? Tranquilo aí? Esse é um lançamento muito fácil, que vocês estão cansados de fazer, já fizeram muitas vezes, e ele é um lançamento bem simples. Via de regra, os exercícios que eu passo para vocês aqui, eles são sempre parecidos com esses. Mais para frente eu vou montar uns diferentes aqui, não necessariamente com lançamentos iniciais assim, tá? Mas esse aqui vocês estão bem acostumados a fazer, ó. Então, caixa, capital social, 10 mil. Tudo bem? Bom, aqui ele fala, ó, pagamento de 220 por material de escritório utilizado pela empresa. Tá? Deixa eu só ver se eu consigo... vou deixar do ladinho aqui, fica um pouquinho mais fácil. Não, não fica. Fica mais complicadinho. Bom, então vamos lá. Aí ele tem aqui, ó, então pagamento 220 por material de escritório utilizado pela empresa. Então vejam, pessoal, que nesse lançamento aqui, né, o que a empresa está fazendo? Ela está adquirindo material de escritório. Então a gente tem que perguntar o seguinte, a empresa comercializa material de escritório? A empresa vende material de escritório? Porque se ela compra para comercializar, então efetivamente ela está falando de estoque para venda, mas não é, nesse caso é para utilização. Pergunta, a gente vai ativar esses valores, lançar como ativos? Não, pelo seguinte, a gente tem que lembrar, pessoal, que a diferença entre ativo e despesa está no consumo, tá? Está na questão da geração de benefícios. Quando a gente fala material de escritório, ele não tem uma vida útil longa, porque na hora que você usar o ativo, né, que você efetivamente escrever ali no seu caderno, que você usou determinado item, simplesmente o benefício que ele tinha que gerar foi gerado naquele momento. Então, consequentemente, aí nós temos uma despesa, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, o nome que nós vamos colocar, ó, ele pagou 220. Então, se ele pagou 220, o valor saiu do caixa, certo? Primeira coisa, pagou 220. Aí, o que ele fez? Ele comprou material de escritório, ó, despesa com material de escritório, certo? Bom, despesa. Aí eu teria que fazer aquela velha pergunta para vocês, né? Despesa, bem, direito, obrigação. Bom,
É receita ou despesa? O nome já diz, é uma despesa, primeiro. Segundo, conta devedora ou conta credora, né? Nós temos aí uma conta devedora, porque é uma despesa, tá certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, por ser uma despesa, ela diminui o patrimônio líquido, consequentemente, eu lanço um débito. E o nome da conta, pessoal, ele tem que representar a essência. Então, se eu comprei material de escritório, despesa com material de escritório. Lógico que tem empresa aqui que lançam despesa aí com material de expediente, material de escritório, despesas aí com papelaria. O nome varia um pouco, tá? Mas o importante é a gente identificar a operação que vocês fizeram. Nesse caso aqui, efetivamente, despesa com material de escritório. É o mais simples para a gente poder entender. Bom, vamos lá. Ó. Aí nós temos o outro lançamento no dia 5. Tem lá, pagamento de R$500 referentes a impostos e taxas diversas. Bom, pessoal, sempre que ele usa o termo pagamento, então significa que ele saiu do caixa, tá? Eu vou explicar para vocês, nesses exercícios aqui, a gente vai ter um outro termo, que eu já comentei com vocês, mas eu vou explicar um pouquinho melhor, tá? Então ele fala aqui, ó, pagamento de 500 referente a impostos e taxas diversas. Então, o pagamento, pessoal, olha lá, ele está lá no caixa, certo? Aí, o que eu estou pagando aqui, ó? Ó, despesas com impostos e taxas, tá? Despesas com impostos e taxas. Qual o valor? Se eu lancei 500 ali, vou lançar 500 aqui. Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aí, não? Agora eu abri geral, vocês podem fazer um joinha aí se tá tudo tranquilo. Tá fácil? Anderson ali, ok. Marcos, Renata, né? Então, beleza, lá o Gabriel, a Priscila. Beleza, pessoal. Então, eu tô indo bem devagar aí para vocês poderem efetivamente entender bem e de forma bem fácil, tá? Muito bem. A gente tem aqui, ó. Então, vou colocar aqui no cantinho. O Anderson colocou como despesa tributária. Anderson, tudo bem. Você pode, neste momento, até usar a despesa tributária, tá? Deixa eu explicar isso daí. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui no chat, aqui, né? Que o Anderson perguntou assim, ó, coloquei como despesa tributária. Então, pode ser usar o termo despesa tributária? Tudo bem, nesse momento até pode. Mas vamos lá, na hora que você tiver lá no seu balancete, a gente vai separar essas despesas. Então, mais para frente, principalmente semestre que vem, vocês vão separar essas despesas. Então, despesa tributária, basicamente, é um grupo de despesa lá dentro das despesas. E você pode ter uma despesa tributária na área de vendas, você pode ter uma despesa tributária na área administrativa, você pode ter uma despesa, dependendo do caso, tributária como custo, tá? E aí é o seguinte, você vai ver que você tem, vou falar para você os tributos, tá? Não estou chamando de imposto, estou falando tributo. Você tem IPI, você tem PIS, você tem COFINS, você tem ICMS, você tem imposto de renda, você tem contribuição social, você tem, enfim, um monte de tributos. Cada um deles ele vai numa parte específica da DRE, e a forma como você vai fazer o registro contábil desse como se diz, desse lançamento, desse tributo, então ele vai interferir. Aqui pra gente, pessoal, nesse momento, despesa tributária aceitável, tranquilo, tá? Eu tento colocar sempre, gente, o mais próximo possível aqui do nome que a gente tem no lançamento. Fica mais fácil. Num caso de erro, num caso de você não entender o lançamento, fica mais fácil você chegar e conseguir identificar esse lançamento, tá bom? Então vamos adiante, ó. Aqui então no dia 10, tá? Aí ele fala aqui, ó. No dia 10 ali, ele tá colocando que ele tem... Opa, peraí que eu não tô conseguindo abrir aqui. No dia 10 aqui, ó, ele tem... Isso, o Anderson está perguntando, entendi, agora está sendo generalizado. Isso, academicamente aqui, a gente sempre trata essas contas de forma generalizada, mas no seu dia a dia lá depois, você efetivamente vai ter que especificar isso daí. Vocês vão ver isso no próximo semestre, tá? Bom, então vamos lá. Aqui, ó, o lançamento no dia 10, ele diz assim, então, serviços prestados pela Companhia Petrópolis, recebidos à vista no valor de 1.420. Bom, pessoal, aqui
Então, nós temos o quê? A própria companhia, nós da companhia Petrópolis, estamos prestando o serviço. Então, se eu estou prestando um serviço, significa que eu tenho, nesse momento, uma receita. Tá? Vejam que aqui no caso, ó, eu tenho tributos. Veja, desculpa, ó, vou falar o item 4, o lançamento do dia 4. Então, eu paguei 220 por material de escritório. Eu não comprei nada que eu vou ficar com ele bastante tempo. Não comprei para revenda, certo? Eu comprei para utilização. E é um item que eu utilizo e ele se consome. Então, nesse caso, eu tenho uma despesa. Quando eu venho aqui nos tributos, né, no lançamento do dia 5, eu tenho a mesma situação. Aqui ainda é pior, porque aqui eu não estou comprando nada, eu não estou adquirindo nada. Eu só estou pagando um valor porque eu sou obrigado a pagar por lei. A lei exige que eu faça esse pagamento. Consequentemente, eu não estou adquirindo nenhum ativo, mas tenho que consumir recursos. Eu sou obrigado a pagar esses recursos aqui porque a lei exige. Consequentemente, eu tenho aqui uma despesa. Poderia ser custo? Poderia. Mas quando aparecer o custo aqui, vocês vão perceber um pouquinho não, vocês vão conseguir perceber a diferença que a gente dá de acordo com o tratamento aqui, tá? Para esses lançamentos. Fica um pouquinho mais fácil. Só que no lançamento aqui do dia 10, olha o que ele diz, serviços prestados pela Companhia Petrópolis. Então, eu, Companhia Petrópolis, estou prestando o serviço. Então, nesse caso, eu presto o serviço, eu tenho uma receita. É como se você estivesse recebendo o seu salário, ou seja, você prestou o serviço e vai receber o seu salário. Ó. Então, aqui eu tenho uma receita, tá? Ó, de prestação de serviços. Deixa eu fazer um comentário aqui com vocês, gente, antes que eu esqueça. É o seguinte, nesse primeiro semestre, basicamente, os nossos exercícios, né? Eles serão basicamente assim, a geração de receita, ela se dará basicamente por meio da prestação de serviços. A gente não vai ter aqui venda de mercadoria, a gente só vai ter receita de prestação de serviço. Por quê? Porque para vocês, no momento em que você tem lá a operação de venda de mercadoria, o que acontece? Ao vender a mercadoria, eu tenho que apurar o custo da mercadoria vendida. Certo? Então, esse procedimento é um que a gente vai ver só lá no segundo semestre. Então, nesse momento, vocês vão identificar custo, mas sempre vai ser custo da mercadoria vendida. Tá? Desculpa, custo dos serviços prestados. Se tiver custo da mercadoria vendida, aí eu vou falar para vocês, ó, essa venda foi tanto, o custo da mercadoria vendida é tanto. Isso, é o CMV, né? Que o Anderson está perguntando, o Felipe ali, isso mesmo, o CMV. A apuração do CMV é matéria do segundo semestre, a contabilidade básica 2. Tá? Aqui vocês vão identificar com facilidade o custo dos serviços e lá no segundo semestre, aí vocês vão aprender a calcular o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. No terceiro semestre, custo dos produtos vendidos. Tá? Se eu fizer lançamento de mercadoria vendida aqui, eu devo fazer... Tá? Eu vou dar o valor para vocês. E aí vocês vão entender como é que faz o lançamento. Tá bom? Mas o básico nosso vai ser prestação de serviço nesse momento. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Então, ó, eu tenho aqui minha receita de prestação de serviços. É uma conta de origem credora, porque esta conta aqui, ela aumenta o meu patrimônio, então, consequentemente, eu tenho um aumento no patrimônio líquido, eu tenho aqui uma receita. O nosso valor foi 1.420, tá? 1.420. Tudo bem, pessoal? E aí, eu vou debitar o quê? Ele falou, foi recebidos à vista. Então, eu prestei o serviço e vou receber à vista. Consequentemente, ele entra no meu caixa, tá? Então, estou creditando receita de serviços prestados e debitando caixa. Tudo bem esse lançamento, gente? Fácil aí, não? Sim, a Camila está perguntando, depois que tiver finalizado, então, o Ademilton ali, entendeu, Ademilton? Você que já tinha feito lá, né? A Ana também. O Marcos não vou nem perguntar, né? O Brás, tudo bem, Brás? Valdilé, tranquilo? É Valdilé mesmo, né? Muito bem, Maria Regina aí, a Kika ali, tudo bem? Bom, pessoal,
Quem mais aí? Vamos ver, beleza, o Everton, todo mundo então tá ok, beleza? Então esse é o lançamento de receita, tá? Então vamos lá, a Eulalia está perguntando porque ela não ficou claro para ela por que esse lançamento ele veio aqui então para o lado do crédito, tá? Por que ele veio do lado do crédito? Se você pegar aquelas aulas passadas que nós tivemos, e essa aula, se eu não me engano, já está lá no site, se eu não estou enganado. Aliás, essa aula nós tivemos ela presencial lá, foi a nossa última aula. Nós temos o seguinte, custo, despesa e perda, esses valores, eles são devedores porque eles diminuem o seu patrimônio. Enquanto que a receita, ela aumenta o seu patrimônio, por isso é uma conta credora. Então, pensa no seu salário, você está trabalhando, você está oferindo receita, certo? Quando você efetivamente vai fazer o registro contábil dessa receita, imagina, chegou lá no dia 30, aí você tem assim, ó, chegou no dia 30, eu estou recebendo o meu salário. Acredita a receita, debita banco, né, ou caixa da forma como você recebeu. Se chegou no dia 30, você não recebeu ainda, então você vai lançar como receita, porque esse salário está aumentando o seu patrimônio, tá? E vai debitar contas a receber. Por quê? Porque a empresa vai te pagar no 5º dia útil, tá bom? Então esse aí é o procedimento, esse é o porquê a gente lança a receita no crédito. Então receita é sempre crédito, tá? Receita é sempre crédito, tá bom? Muito bem. Aí a gente tem lá então, o próximo, dia 18. Então, ó, pagamento de 800, referente ao aluguel de um caminhão para entrega de mercadorias. Então o que nós temos? A empresa, ela paga, faz um contrato de leasing aqui, pagou um aluguel, às vezes só está pagando ali o frete e tal, por conta aí de um contrato de leasing, tá? Bom, enfim, o Ademir está falando que a minha voz está travando um pouquinho, talvez seja um pouquinho aqui por conta da instabilidade aqui da internet aqui, né? Está um pouquinho instável, então eu estou precisando aí de melhorar o meu roteador, né? Então acho que é por isso, tá bom? Então vamos lá, nesse caso aqui, ó, então eu tenho aqui o pagamento referente a aluguel. Então, normalmente, pessoal, a gente pode separar despesa de aluguel, de imóvel, de veículos, enfim. Aqui eu vou lançar tudo como despesa de aluguel, tá? Fica um pouquinho mais fácil pra gente, tá? Ó, despesas de aluguel. E depois, se eu tiver aluguel de imóvel, tá? Eu posso, neste momento, como a gente estava falando, é uma coisa um pouco mais, a gente chama de sintética, né? Eu posso juntar algumas contas, então eu teria aqui, digamos, menos contas, ficaria um pouco mais fácil. Lógico, quando você está na empresa, você vai ter uma conta de despesa de aluguel para cada item, aluguel de veículos, por exemplo, aluguel de imóveis, aluguel de equipamentos. Então você vai ter uma série aí de despesas com aluguel. Nesse caso, para ficar mais fácil, vamos lançar numa conta só, tá bom? Tá? Então, ó, o que nós temos aqui? Ó? Então, despesa de aluguel. Lembrando que o aluguel é algo que consome seu patrimônio, temos uma conta devedora, por isso nós vamos debitar o meu valor no aluguel. Tá? Olha o que ele fala aqui, ó, pagamento de 800. Tá? Se eu estou pagando, significa que eu tirei do meu caixa. Gente, vou chamar a atenção aqui de vocês, fiquem bastante atentos ao termo pagamento. Tá? Mais para frente, a gente vai... Já te respondo, Vera. Mais para frente, a gente pode... eu vou usar outro termo com vocês, mas nesse momento... Lembre-se, pagamento significa que você está ali desembolsando, tirando dinheiro efetivamente da sua conta, do seu caixa, tá? Você está fazendo isso. A Vera está perguntando se nesse caso pode ser despesa com frete. Olha, são situações diferentes. Frete é quando você paga o frete, tá? Aqui eu estou alugando o caminhão. Então, neste caso especificamente, não é frete. Eu estou alugando um caminhão, tá? Para que eu mesmo possa. Imagina que você está fazendo a mudança da sua casa. Ou você paga um freteiro, que a gente fala, né? Você vai lá e chama o motorista, ele vai lá e você paga ele o frete, tá? Ou você aluga o caminhão. Qual é a diferença? Alugar o caminhão, você fica com a responsabilidade do caminhão. Você que dirige, você que faz tudo. Tá? Então, nesse caso aqui, então tem empresas que têm frota de caminhão, e aí essas frotas, muitas vezes, elas são alugadas,
E aí eu não tenho despesa com frete, eu tenho despesa com locação de caminhão. E aí pode ser carro, pode ser caminhão, pode ser van, pode ser qualquer tipo de veículo. Pode até ser moto, tá? Embora o aluguel de moto é extremamente caro. Agora, o frete é quando eu contrato o motorista e ele efetivamente leva, como se diz, toda a sua mercadoria, os seus produtos, tá? Então, o ideal nesse caso seria efetivamente despesas com aluguel. Não sei, acho que ficou clara a diferença, né? Muito bem. Olha aqui, ó, 23. Então, dia 23, né? Então, compra de diversos equipamentos para revenda de Azul limitada a prazo. Então, quando eu estou fazendo aqui, ó, compra de mercadorias para revenda, né? O que eu estou comprando? A gente tem que tomar cuidado, pessoal, para não misturar aquilo que você compra para uso e aquilo que você compra para revenda, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou comprando para revenda, ó. Então, compra de diversos equipamentos para revenda. Vocês já fizeram várias vezes esses lançamentos, então essas compras para revenda são estoques, ó. Qual o valor? R$2.000, certo? R$2.000. Bom, só que aqui, ó, vejam que ele vai pagar a prazo. Ele ainda não pagou, então ele não vai sair do caixa, né? Nós já fizemos esse lançamento, é um lançamento bastante conhecido de vocês, ele entra em fornecedores, tá? Então, estoque, fornecedores, beleza? Esse é bem simples. Bom, aqui a gente tem, então, ó, o mesmo caso dos outros, ó, despesas diversas, tá vendo, pessoal? O nome aqui que eu tô colocando na conta, ele é o mesmo nome que está aqui no lançamento, ó, despesas diversas, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode, então, considerar especificamente como utilizando o mesmo nome. Fica um pouquinho mais fácil, tá? Essa é uma dica que eu dou para vocês, pessoal, porque às vezes a pessoa põe um nome muito diferente do que está escrito aqui no lançamento, aí quando dá um erro, a pessoa não consegue mais achar o erro. Aí fica um tempão procurando e tem dificuldade. Então aqui fica mais fácil, tá? Então olha só, despesas diversas, conta de despesa, itens que eu vou consumir, consequentemente esse valor diminui o meu patrimônio, logo nós temos aqui uma conta devedora. Debito despesa e veja que ele está usando o termo pagamento. Olha lá, dia 26, pagamento de 200 referente a despesas diversas. Então, se eu estou pagando, esse recurso sai do caixa, tá certo? Sai do caixa. Tudo bem? Bom, dia 30. Dia 30, pessoal, nós estamos prestando de novo serviços para a companhia, né? Ou seja, a companhia Petrópolis está prestando serviços novamente, tá? E aqui, ó, de novo, se nós já temos um razonete com receita de serviços prestados, né? Eu vou continuar usando o mesmo razonete, eu não preciso abrir outro, tá, pessoal? Beleza? Então, a Ana Maria está perguntando aqui, ó, se essa despesa pode ser caixa pequeno. Bom, ela pode, assim, ela pode surgir, digamos assim, dessas despesas que a gente utiliza normalmente no caixinha, né? Que a gente fala, nesse caixa pequeno. Só que, vou ser sincero a você, você tem um nome de despesa com caixa pequeno, tudo bem, pode até ser porque o valor, comparativamente com outras despesas dentro de uma empresa, o valor é muito baixo. Então, não teria problema. Mas o ideal aqui, nesse caso, de novo, academicamente aqui é melhor você usar o nome da conta. Lá na empresa, eu aconselho ser bem específico. Lembre-se, a gente tem que ter claramente a natureza da conta. Tá? Então, se, por exemplo, se eu tenho aqui despesas diversas, pode ser... Esse termo a gente nem deveria usar, mas vamos supor que nós estamos falando aqui de pedágio, de cartório, de qualquer outra coisa do tipo, então, consequentemente, nós deveríamos aqui ter esse registro de forma clara para que a gente possa, então, identificar esses lançamentos para quando você estiver fazendo análise, essas coisas. Se você só deixa a caixa pequeno, às vezes você não consegue saber do que se trata, tá? Mas, em tese, até poderia. Eu prefiro, academicamente aqui, que use o nome que está aqui no nosso lançamento, tá bom? Tá? Então, despesas diversas, ó,
Debitou, creditou porque saiu dinheiro do caixa. Eu estava aqui no dia 30, então serviços prestados pela companhia Petrópolis. Se o serviço foi prestado, consequentemente, nós temos aqui uma outra receita, 3.520, e ele foi, vejam que ele foi recebido à vista. Isso é bem importante, tá? O lançamento foi recebido. Então, se eu tenho a receita, eu tenho aqui a minha entrada no caixa, tá certo? 3.520. Muito bem. Até aí, tudo bem, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aí com vocês aí. Tudo tranquilo? Não? Vamos lá. Tô olhando aí todo mundo. Beleza? A Renata lá. O restante aí tá tranquilo. A Sandra. Legal. Muito bem, né? Bom, vamos lá. Ó. Aí, voltando aqui, o Everton está perguntando aqui, o Marcos Vinícius, né? Enfim, a Eulália, se esse valor é receita ou lado credor, pois aumenta seu patrimônio? Perfeito, é isso mesmo. Então, como ele aumenta seu patrimônio, é uma receita, uma conta credora, tá? Vamos lá, essa venda aqui que nós estamos fazendo, né? Aqui, ó, então essa receita aqui de 3.520 e entra o dinheiro no seu caixa, tá bom? Agora, nós temos aqui, ó, a pergunta aqui do Marcos Vinícius. E se fosse a receber, né? E se nós não recebemos esse valor ainda? Ou seja, do mesmo jeito, nesse caso, ó, que nós fizemos aqui, uma compra de mercadoria, tá? Ó, e o valor foi a pagar. Então, nesse caso, ao invés de fornecedores, nós teríamos uma conta chamada clientes. Então, o inverso de fornecedor é a conta clientes. Tá? Então, se nós tivermos aqui, nos outros exercícios vai ter. Tá? Então, se fosse a receber, imagina que eu fiz essa venda aqui, ó, 3.520, ainda não recebi. Vou receber, eu teria aqui conta clientes, entraria aqui e não no caixa. Então, é muito importante essa pergunta, pessoal, porque olha só. Vejam, vocês têm que prestar atenção nos termos que estão aqui, tá? Porque esses lançamentos eu sempre estou usando a expressão pago ou recebido, tá? Pago ou recebido. Depois eu vou mudar o termo para vocês perceberem, que aí a gente vai ter o termo reconhecimento. Bom, a Renata está perguntando aqui, né? É isso, o Marco já respondeu ali. Veja, quando você está falando de contas a receber ou clientes, são sinônimos, eu prefiro usar o termo cliente, tá? Então, contas a receber ou clientes, pessoal, elas são sinônimos. Muita gente usa lá no seu balancete, contas a receber. Eu uso clientes, tá? Eu uso clientes. Aí ela está perguntando aqui. Então, primeiro, a conta de ativo ou passivo? E a natureza dela? Bom, primeiro, quando eu tenho fornecedor, eu tenho uma conta a pagar. Perfeito? Então, uma conta a pagar. Agora, quando eu fiz uma venda, tá? É porque os lançamentos que nós tínhamos feitos antes não tinha lançamentos de vendas. Só tinha lançamentos a pagar, só tinha lançamento de fornecedor. Mas quando eu estou fazendo uma venda, veja, eu prestei o serviço, o que eu tenho em contrapartida? Ó, eu consumi o meu tempo, consumi os meus recursos, por outro lado eu tenho um bem, um direito, uma obrigação, uma receita, um custo, uma despesa ou perda. Veja, eu tenho uma receita, porque eu prestei o serviço. E qual a contrapartida dessa receita? Se ele vai me pagar no futuro, eu não tenho direito de receber esse valor no futuro, consequentemente, é uma conta de ativo, porque trata-se de um direito a receber o valor do serviço que eu prestei. Então, se é um ativo, ou melhor, se é um direito, nós estamos falando de um ativo, conta de origem devedora. Tá? Então, se fosse contas a receber, clientes, ele estaria aqui como clientes e seria uma conta devedora. Nós vamos ver lançamentos com a conta clientes. Bom, o último que nós fizemos foi o lançamento aqui da venda do dia 30. Aí no dia 30 a gente tem lá o pagamento de 2.000 referente a salários ordenados do pessoal da administração. Ó, então, salários, né? Ou melhor, desculpa, ó, despesas com salários, tá? Então, despesa com salário, pessoal.
Só ver aqui quem está querendo entrar aqui. Opa, não é isso. Ó, na despesa com salário... Não, Eulália, não é... Veja só, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Né? Ó, vamos lá. Então, ó, tem duas perguntas aqui. Então, o Ademir está perguntando, então a conta cliente seria passiva devedora? Não, ou é Ademilton, assim, ou é passivo ou é ativo, tá? Ou é ativo ou passivo. Então, assim, eu estou falando de um direito. Direito é uma conta devedora, tá? Então, bens e direitos são ativos. Obrigações são passivos. Eu não tenho passivo, uma passiva devedora, isso não existe. Por quê? Ou você tem uma obrigação, ou você tem um bem ou um direito. Eu não tenho um direito, uma obrigação, isso não se mistura, tem que ser muito claro. Ou eu tenho um bem, ou eu tenho um direito, e essas duas contas, elas são referentes a ativos, contas de origem devedora. Agora, eu tenho o passivo, que é uma obrigação e é uma conta de origem credora, tá bom? Agora, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte... quando você faz o lançamento contábil, como a Eulália está perguntando, é assim, ao fazer o lançamento, digo, o reconhecimento contábil, aquela conta já integrou o seu patrimônio, tá? Aquela conta já faz parte do seu patrimônio, ponto. O que a gente não pode é confundir, digamos, devedora com ativo e que são contas devedoras com com despesa, custo e perda. São contas distintas, tá? Então é uma conta devedora, Eulália, porque é um ativo, tá bom? Esse é o motivo. Muito bem, ó. Voltando aqui, ó. Então a gente tem lá, pagamento de 2.000 com despesa com salários, ó. Então 2.000 é uma despesa. Eu não estou adquirindo nada, eu estou consumindo, né? Eu, empresa, estou consumindo os serviços do pessoal da administração e vejo o termo lá no lançamento. Ele usa pagamento. Ele fala pagamento. Então, se é pagamento, o dinheiro sai do caixa, tá? O dinheiro sai do caixa. Tudo bem? E por último, ó, que ele fala, ó, 30, R$1.000, pagamento de R$1.000 referente ao aluguel do escritório. De novo, ele usa o termo pagamento. Então, pagamento sai do caixa. E aqui, gente, ó, ele usa aluguel do escritório. Então, despesas com aluguel. Como eu disse que nesse caso nós vamos usar tudo junto, ó, eu estou lançando aqui na mesma despesa, tá certo? Bom, esse aí, pessoal, são os lançamentos. Esse aí são os, digamos, esses todos os lançamentos aí envolvendo despesa e receita. Até aí, pessoal, tranquilo? Fácil aí, suave na nave, complicado? Tá, Renata, não tem problema. Não tem problema ter colocado separado, tá? Nesse momento não tem problema. E no mais, pessoal, tranquilo todo mundo aí? Beleza, o pessoal tá falando aí suave na nave, né? Então, que bom que não tá osso no sal grosso, certo? Tamo junto aí, né? A Márcia ali tá falando que tá ok, o Samuel, beleza, muito bem. Tudo certo, nada resolvido, é bem por aí mesmo, né? Então vamos adiante agora, pessoal, olha só. Ademilton, coloquei tudo despesa em um único razonete. Não. Você tem que continuar utilizando os registros de forma individual. Os lançamentos, eles têm que seguir a sua essência. Ou seja, eles têm que cada um desses lançamentos aqui, ó, eles têm que estar separados. Aí você vai falar assim, puxa, não é preciosismo? Não, tá? Eles têm que estar separados. E por que eles têm que estar separados? Gente, você tem que lembrar que neste momento nós estamos preocupados somente com o lançamento, ou seja, somente com fazer o registro contábil. Mas lembre-se que o objetivo da contabilidade aqui não é fazer o registro único exclusivamente, é a análise, é a gestão, tá? Ou seja, e como é que eu vou fazer gestão? Como que eu vou fazer análise se eu estou gastando muito com aluguel, se eu estou gastando muito com salário, se eu estou gastando muito com advogado, porque advogado cobra caro, tá ali a Ana que não me deixa mentir ali, né? Ou seja, como é que eu vou ter noção desses gastos? Vamos supor que eu sou um escritório de advocacia, vou usar a Ana como exemplo, e ela é uma prestadora de serviço, então ela é uma advogada, veja, na hora em que ela presta serviço para mim, eu tenho lá custo com serviços de terceiros. Tá? Agora, eu tenho um monte de funcionário que fica lá na empresa só
na internet batendo papo, igual o contador. A Ana falou, mas o contador é fundamental, né? O contador, tamo junto aí, certo? É igual o contador. Vamos lá, imagina a Ana, ela trabalha no escritório de advocacia, né? Agora o exemplo inverso, e ela me contrata para prestar serviço para ela. Então, como é que ela vai saber se não é mais fácil ela me contratar como um funcionário ou como prestador de serviço? Percebe? Como é que eu vou conseguir separar a questão aí de custo, de despesa, aquilo que você tem de perda? Percebeu, Ademilton? Então, tem que estar todo separado. A mesma coisa como nós fazíamos como se diz, no nosso ativo e passivo, tá bom? Tudo bem, pessoal? Bom, agora, olha só, uma vez que nós fizemos todos os lançamentos, então o que ele pede? Ó, fizemos aqui o item A, certo? Se a gente for olhar aqui no exercício, você fala, item A, faça os lançamentos do Razonete. Fizemos? Fizemos, fechou. Aí depois, apure o ARI e o resultado do período. Depois, balanço patrimonial. Muito bem. Primeiro passo, pessoal, tá? É nós fazermos o que aqui, ó. Então, eu vou efetivamente aqui, ó, né? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Ó, vou fazer bonitinho aqui para vocês verem, tá? Aqui, ó. Então, nós colocamos aqui, né, para a gente ter o total, ó. Então, ó, nós temos aqui 10 mil, tá? Depois, nós temos aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, então, ó, o caixa é uma conta devedora. Então, eu tenho isso aqui, ou melhor, deixa eu fazer isso aqui assim, ó. Aqui, certo? Aqui, eu tenho o meu somatório ali, consequentemente, o meu saldo é esse menos esse, certo, pessoal? Ó, estou somente apurando os saldos, tá bom? Somente apurando os saldos. Muito bem. Aí a gente tem aqui, ó. Então vamos lá. Aqui, Eulália, na verdade é uma planilhinha de Excel, tá? Isso aqui que nós estamos fazendo é a planilhinha de Excel. Que aí você consegue, você tem fácil aí, mas eu monto ali para vocês. Do jeito que eu estou fazendo aqui, pessoal, eu vou deixar aberto depois para vocês lá no sistema, né, publicado no site. Eu vou fazer isso já hoje, porque se eu não fizer hoje, eu acabo não só esquecendo e depois acabo não colocando, aí vocês vão ficar brigando comigo aí, tá? Mas eu coloco hoje para vocês, assim que terminar a aula aí, enquanto o exercício vai estar, digamos, a aula está sendo gravada para poder subir no site, então eu farei isso aí para vocês, tá bom? Muito bem, pessoal. Entenderam aí o primeiro passo? Né? Vejam só. Então, ó, lembrem-se, pessoal, agora o item 2 ele fala apurar o ARI e o resultado do exercício. Se nós não estivéssemos fazendo o ARI, não estivesse apurando o resultado, o que nós estaríamos fazendo aqui? Para fechar o balanço. Então, vejam que o passo número 1 para apurar o ARI é o mesmo para fechar o balanço, tá certo? A mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, nós temos que apurar os saldos. Nós temos que apurar os saldos. É o que nós estamos fazendo aqui, ó, apurando o saldo de cada uma dessas contas aqui. Beleza? Vamos lá. Vocês lembram aí o passo... Esse é o passo número 1 do ARI. Qual o passo número 2, pessoal? Vocês lembram? Vocês lembram aí? Não lembra? A Vera não lembra. A Kika lá não lembra. Bom, pessoal, antes, né? O Patrick aqui está falando, tal, né? Não, antes de chegar lá, Felipe, a gente tem que identificar aqui as contas de despesa e receita, tá? Bom, pessoal, essa parte de identificar conta de receita e despesa ativo ou passivo funciona assim. Na hora que você tá o seu plano de contas, né? Você automaticamente, tendo lá o seu plano de contas, ele vai, digamos,
fazer isso para você de forma automática, tá? Então, o seu próprio plano de contas, o sistema que vai fazer, ele vai classificar se é conta de ativo passivo, ou seja, conta de patrimônio, ou se é conta de resultado. O que nós vamos fazer aqui é identificar contas de resultado. Então, nós vamos separar contas de patrimônio e contas de resultado, tá bom? Eu vou fazer da seguinte maneira, pessoal. O que for conta de patrimônio, eu vou deixar em azulzinho, tá bom? O que for conta de resultado, eu vou deixar amarelinho. Porque aí vocês vão ver, ó, mas eu vou fazer isso aqui no nome, ó. Ó, então isso aqui, ó, nós estamos falando aqui, vou colocar esse azulzinho aqui, ó, para ficar fácil. Capital social, uma conta de patrimônio. Caixa, patrimônio, tá? Caixa, patrimônio. Ó, despesa com material de escritório. Outra coisa importante, vejam que eu sempre, ó, uso o nome despesa na frente, ó, receita, despesa. Se fosse custo, eu ia colocar custo. Por que eu faço isso? Para ficar mais fácil essa classificação aqui, ó. Então, estoque, ó, conta de ativo, fornecedor, conta de passivo. Tá vendo, ó? Vejam que nós temos 4 contas aqui de patrimônio, 4 contas de patrimônio, e o restante é conta de resultado. Tá claro? Então, esse é o passo número 2, identificar as contas. Ó, eu posso vir aqui agora, para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui amarelinho, ó. Tá? Vou colocar aqui amarelinho, ó. Ó, por quê? Porque essas contas aqui, elas são contas de resultado, tá bom? Então, nós temos azulzinho ali, contas de ativo e passivo, ou seja, contas de patrimônio, e as amarelinhas, contas de resultado. Então, passo 1, encerrar os saldos. Passo 2, identificar as contas de resultado, foi o que nós fizemos. Passo número 3, vocês lembram ou não? Qual o passo número 3? Bom, o passo número 3, se eu não estou errado, é abrir um razonete chamado ARI. Ó, vou colocar aqui, ó, ARI, tá? E esse razonete aqui, normalmente, ele é... Aqui nós temos... ele vai dar para ficar aqui, tá? Então, o próximo passo, então, é abrir um razonete ARI. Esse é o passo número 3. Passo número 4 é fazer o quê? Zerar as contas de receita e as contas de despesa, pegando todos os valores e transferindo essas contas para o ARI, tá? Então, o que nós vamos fazer? Ó, lembrando, pessoal, que esse procedimento tem que ser de forma contábil, tem que ser por meio de lançamento, tá? Então, olha só, esse é o passo 4, que lá nos razonetes, lá nos slides, quando eu passei para vocês, ele está bem separado. Então, contas de despesa são contas devedoras, então eu preciso zerar. Como eu zero? Ó, credito a minha conta de despesa, consequentemente, ó, meu saldo aqui passa a ser 0, tá? 0. E se eu debitei despesa, desculpa, se eu creditei despesa com material de escritório, eu debito o meu ARI, tá certo? E assim vou fazer com cada um deles aqui, ó. Credito, opa. Viram, pessoal, o procedimento que eu usei nas duas contas? Né? Então, eu vou fazer a mesma coisa nos outros itens, tá? Só que agora, aqui, ó, tá? Ó, aqui, esses dois que eu fiz aqui, ó, vocês viram fazendo, esses dois itens são despesas. Vejam que no caso da receita é o oposto, ó, o saldo é credor. Então, eu vou creditar aqui, ó, desculpa, eu tenho que debitar 4.940, eu já estou fazendo isso e debitando e colocando o total. Então, meu saldo final é 0, eu debito e credito, ó, 4.940. Despesas de aluguel, a mesma coisa, ó. Vejam, pessoal, que eu estou fazendo lançamento contábil, tá? Ó, zerando
zerando. Então, 1.800. Por último, ó, 200, tá? Apuro o meu saldo aqui, que é 0. Ó, só que tem que lembrar o seguinte, pessoal, faz o lançamento e já passa para o ARI, tá? Porque senão vocês vão esquecer depois. Ó, despesa com salários, tá? Eu tô fazendo, gente, exatamente como se fosse na nossa, como se diz? Na lousa aí com vocês, tá? Então, ó, credito aqui e debito aqui, ó. Opa, 2.000. Certo, pessoal? Fechou? Ó, então, eu fiz aqui, tá? Esse aqui é o passo número 4, tá? Passo número 4, né? A Camila tá falando aqui, filhos, é complicado. Falei para você que ele estava chorando lá, né? Enfim. Olha só, então esse é o passo número 4. Passo 1, zerar as contas. Passo 2, identificar receitas e despesas. Passo 3, abrir um razonete chamado ARI. Passo 4, transferir os saldos das contas de receita e despesa para o razonete ARI. Pessoal, funciona da seguinte maneira, isso é uma coisa importante da gente falar. Quando você está apurando o ARI, nós estamos trabalhando somente com as contas de resultado, tá certo? As contas de receita e despesa. Por quê? As contas de receita e despesa, elas são zeradas a cada período. Então, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, você tem lá esse exercício, você começa as receitas e despesas com saldo 0 e termina o ano, no final do ano você apura o lucro ou prejuízo e zera as receitas e despesas contabilmente. Quando você iniciar 1º de janeiro do ano seguinte, o seu saldo de receitas e despesas é 0. Sempre. Por quê? Bom, ativos e passivos, a gente fecha o balanço e os ativos e passivos, eles são transferidos para o próximo exercício. Por quê? Porque tratam-se de bens, direitos e obrigações que eles continuam, tá certo? Então, se eu tenho, digamos, uma máquina que eu comprei agora, quando virou o ano, eu continuo com aquela máquina. Se eu tenho uma dívida no final do ano, quando virou o ano, eu continuo com a dívida. Mas, quando nós estamos falando de receitas, custos, despesas e perdas, são itens que eu gerei de benefício, no caso das receitas, ou itens que eu consumi durante o exercício. Tá? E se vocês lembrarem lá no conceito de despesa, e mais para frente vocês vão ver lá no chamado CPC 26, aquilo que nós temos de despesa, eles chamam de resultado, né? A norma chama de desempenho, tá? Ele fala assim, o relatório de desempenho econômico, que é a nossa demonstração do resultado do exercício, que eu vou mostrar para vocês. Bom, por que desempenho? Porque eu preciso saber se o meu patrimônio aumentou ou diminuiu. Se aumentou, significa que o meu desempenho foi satisfatório durante o ano. E se ele diminuiu, significa que eu tive um resultado, digamos, insatisfatório. Meu desempenho foi ruim. Tá certo? Então, você sempre tem que ter, para fins de comparação, pessoal, você tem que ter um início e um fim. Então, demonstração do resultado do exercício. Contas de resultado, elas se iniciam com saldo 0. Você tem todas elas durante o ano e no final do ano você zera essas contas novamente, tá? Que foi exatamente o que nós fizemos aqui, ó. Vejam que os ativos e passivos aqui, pessoal, ó, né? Ativos e passivos, elas continuam com saldo, mas as contas de resultado, ó, todas com saldo 0, ó, tá vendo? Ó? Eu zerei todas elas e transferi elas para o ARI, tá bom? Bom, o próximo passo aqui, o passo número 5, pessoal, é apurar o saldo do ARI, ó, tá? Apurar o saldo do ARI. Então, ó, vejam só, gente, nós temos aqui, ó, no lado do débito, ou seja, nós consumimos R$ 4.720 de recursos e geramos 4.940. Essa pergunta foi feita na aula passada, né? Eu lembro, foi até o Ademilton que perguntou, e não só ele, mas outras pessoas também, e eu respondi o seguinte, falei, olha, toda vez, né, ele perguntou, a conta do ARI fica no receita ou despesa? Eu disse, é uma conta transitória, certo? Ou seja, o saldo dela sempre tem que ser 0. Só que lá nos slides também, quando eu passei para vocês, ele fala o seguinte, quando você apurou o saldo do ARI, tá? Então eu preciso identificar se o maior valor, né?
se eu tenho aqui, ó, 4.940 está no lado do crédito, se eu tive mais receitas do que custos, despesas e perdas. Nesse caso, pessoal, eu tive mais receitas aqui, ó, 4.940. Então eu preciso apurar o saldo, ó, é esse menos esse, tá certo? Ó, 220. Então até vou marcar aqui, ó, 220. O que significa os 220, pessoal? O que representa esses 220? O que vocês acham que isso aí representa? Olha lá, o Ademilton já está falando ali que é o lucro. Vocês concordam com ele? Não? Exato, a Sandra. Ou seja, pessoal, nós temos aí o lucro, certo? Nós temos o lucro. Por quê? O total que nós temos aqui, em termos de, veja só, de receita, ó, de receita, é maior do que o total que nós temos de despesa, tá certo? Então aqui nós temos aí um dos passos aí que é apurar o saldo da conta ARI. E aqui a gente já identifica, então essa empresa teve lucro, tá certo? Lucro do exercício, muito bem. Agora, qual o próximo passo? Então, uma vez que nós fizemos todo esse procedimento, então abrir uma conta chamada... vamos lá, deixa eu marcar aqui. Opa! Espera aí que o meu bate-papo aqui tá... Tá na página inteira e eu não estou conseguindo enxergar o que vocês estão comentando, né? Isso, agora tem que abrir o LPA, né? Então, ó, o Ademilton está comentando aqui, trabalharam tanto e receberam só isso. Ademilton, ainda tem que ter sorte, viu? Porque às vezes você tem aí, digamos, você trabalha mais e ganha menos ainda, tá? Meu Deus, estou querendo compartilhar aqui só um minutinho. Bom, vamos lá, vai. Tentar arrumar aqui esse meu bate-papo aqui, tá? Quero deixar ele pequenininho. Isso, agora sim. Fica mais fácil de eu acompanhar o que vocês estão falando. Tá bom. Ai, meu Deus. Bom, é o seguinte aqui, pessoal. Então, o próximo passo agora é abrir a conta LPA. Tá? Vou colocar aqui, ó, lucros. Ó, lucros ou prejuízos acumulados, tá? LPA, lucros ou prejuízos acumulados, para vocês lembrarem. Então, o passo número 7, esse aqui é o número 6, agora o passo número 7 é fazer o quê? Ó, transferir o saldo da conta ARI, lembrando que eu disse a vocês que a conta ARI, ela tem que ter o saldo 0 no final do exercício, ó. Então eu tô, olha lá, ó, tô debitando, opa, 220 aqui, consequentemente o meu saldo passa a ser 0, ó, 0, tá? Debito ARI, e nesse caso, como foi lucro, eu credito LPA. Debito ARI, credito LPA. Tudo bem? Né? O Anderson está perguntando aqui, nesse caso tem que ser feito o balancete de patrimônio líquido e o ARI, correto? Na verdade, é assim, pois nós vamos aprender a fazer o balancete. O balancete, você considera, um demonstrativo, né? Tem um formato um pouco diferente do balanço, mas assim, nós vamos aprender também na sequência, mas o balancete você faz e tem que relacionar todas as contas que você tem lá no seu plano de contas. Ativo, passivo, receita, custo, despesa e perda, tá? Então, todas as contas que você tem. Né? O ARI, dificilmente você vai ter o ARI no balancete, porque o saldo dele sempre vai ser 0. Então, o ARI, em tese, não é que ele não vai. Se ele tiver saldo por algum problema, mas aí o nome já diz, se tiver saldo é porque teve um problema. Então, o ARI dificilmente entra no balancete. Quando tiver o balancete, aí sim ele envolve todas as contas que você tem. Beleza? Então, pessoal, ó, fizemos aqui. E o último ponto que ele fala ali, a Fátima está pedindo para repetir o LPA. O LPA, vamos lá, o que é o LPA? Funciona assim, ó, vamos entender um pouquinho essa conta, tá? Funciona assim. Voltou, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí? Tá tranquilo?
Tá bom, é porque falaram aí que tinha travado, tal, então muito bem. Então vamos lá, ó. O que é o LPA, pessoal? Funciona assim, ó. Eu vou repetir o que eu disse agora há pouquinho. Eu tenho meus ativos e passivos, eles compõem o meu patrimônio, ou seja, eu pego o dinheiro que está... Olha como é a dinâmica contábil. Eu pego o meu dinheiro que está lá no patrimônio, no meu passivo, eu gero recursos lá no passivo, esses recursos eu vou aplicar no meu ativo, esses ativos eles servem para gerar recursos, né? Eles servem para gerar recursos, então são bens e direitos que vão gerar recursos, tá bom? Ou vou pegar esse dinheiro e vou colocar na minha... Bom, por partes. Então tem ativos e passivos. Bom, esses ativos e passivos, pessoal, eles vão variando ao longo do tempo, tá? Essa variação ocorre praticamente diariamente, né? Então eu tenho venda, tenho receita, tenho despesa, enfim. Então eu vou pegando esses, digamos, essas receitas, essas despesas e vou efetivamente aí fazendo os meus lançamentos, tá? Vou fazendo as minhas, digamos, ajustes contábeis, lançamentos contábeis aí. Tá? Vou fazendo esses lançamentos para que eu possa poder apurar. Então, veja só, lanço os meus ativos e passivos e vou apurar o quê? A variação que ocorreu nesse patrimônio, tá certo? Onde que eu vou lançar isso? Nas minhas contas de receita e nas minhas contas de despesa, perfeito? E aí, assim, então quando eu tenho uma receita, significa que o meu patrimônio aumentou, por isso conta credora. Quando eu tenho custo, despesa e perda, significa que eu consumi patrimônio, tá bom? Aí é o seguinte, pessoal, eu disse a vocês que as contas de receita e despesa, elas têm que ser zeradas ao final de cada exercício, certo? Foi o que eu disse a vocês, perfeito? Então, se elas têm que ser zeradas, o que ocorre? Eu não posso passar elas de um período para o outro. Então, o que a gente faz? Dentro do patrimônio líquido, por isso o nome já diz, ó, patrimônio líquido. Então, essa conta de lucros ou prejuízos acumulados, ela está dentro do patrimônio líquido, porque ela vai representar efetivamente a variação que ocorreu no seu patrimônio. Então, ó, este período que nós fizemos a contabilidade aqui, vejam, um período, nós encerramos esse período e a variação que ocorreu aqui nesse período entre valores positivos e valores negativos foi um lucro de 220, como a gente vê aqui, ó, no ARI, tá certo? Agora, o ARI, como eu disse, é uma conta transitória, então eu preciso zerar. E como é que eu vou ver o resultado desse período em exercícios futuros? Então, eu vou lá no meu patrimônio líquido e vai ter essa conta, então, lucros ou prejuízos acumulados, que vai mostrar ao longo do tempo quanto efetivamente o meu patrimônio variou. Se ele aumentou ou se ele diminuiu, se teve lucro ou se teve prejuízo. Então, isto é o LPA. Então, LPA é uma conta patrimonial e isso significa que ela vai passando de período a período. Então, no meu balanço, gente, eu não vou mostrar todas as minhas contas de receita e todas as minhas contas de despesa, tá? Não vou mostrar. Eu vou mostrar no meu balanço somente o resultado do período. Vou mostrar somente aquilo que teve de variação. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Bom, então a gente tem aqui o seguinte, ó. Uma vez que eu apurei isso aqui, apurei o ARI, então a gente fez aqui o item B, ó. Apure o ARI e o resultado do período. O item C aqui do exercício, ele fala assim, ó, prepare o balanço patrimonial e a DRE, balanço patrimonial e DRE. Ó, eu vou fazer aqui embaixo mesmo, tá? Ó, vou apagar esses daqui que nós não usamos, tá? E vou montar aqui não, melhor fazer uma página, vou fazer uma aqui, ó, uma outra planilhinha, fica mais fácil, tá? Então vou colocar aqui, ó. Ativo, valor, passivo, deixa assim, tá bom? E valor, tá? Então eu vou colocar aqui, pessoal, ó, ativo, passivo. Aí vocês vão me perguntar assim, ó, tá, mas eu devo fazer primeiro, pessoal, eu devo fazer primeiro o meu minha DRE ou meu balanço patrimonial? Qual que eu devo fazer primeiro? Na verdade, tanto faz.
Porque na prática, vocês vão reparar o seguinte, que quando você finalizou essa etapa, daqui para frente o sistema faz. Você vai apertar um botão, você vai ter tudo isso. É o sistema que vai fazer para você. Então aqui, uma vez fechado os razonetes, tanto faz se você quiser fazer primeiro o seu balanço ou a sua DRE. Tanto faz, tá bom? Eu vou começar aqui com o balanço porque vocês já estão mais acostumados. Então fica um pouquinho mais fácil de vocês entenderem, porque também o tempo já está finalizando aí a primeira etapa, né? Então fica mais fácil a gente fazer com um pouquinho mais de calma a DRE para vocês, tá? Bom, pessoal, aí aqui, olha só, eu preciso ir pegando as minhas contas de ativo, ó. Então aqui eu tenho, vou colocar aqui, ó, patrimônio líquido, tá vendo, ó? Então, vou centralizar aqui, vou negritar, vou fazer a mesma coisa que nós estamos acostumados a fazer, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Primeira conta aqui, ó, caixa, tá? Então, eu tenho caixa, ó, meu ativo aqui, ó, caixa. Qual o valor do caixa aqui, ó? Então, isso aqui é igual a o meu saldo de caixa ali, ó, 10.220, certo? Depois, qual outra conta eu tenho aqui? Estoques, tá? Então, estoques, ó. Estoques, o saldo do meu estoque é exatamente os meus R$2.000 aqui. Tá? Depois, a gente tem o quê? Fornecedores, ó. Então, fornecedores é passivo. Então, fornecedores, isto aqui é igual a este saldo aqui. E, por último, temos aqui o nosso capital social, né? Nosso capital social, que é igual a os 10.000. Certo, pessoal? Muito bem. A princípio, a gente pode fechar aqui o nosso balanço. Ó. Então, vou colocar aqui, ó, total do ativo, total do passivo, mais patrimônio líquido, certo? Ó, então, simplesmente, vou fazer a nossa sominha aqui, ó. Pá, somei ali e vou somar aqui. Vamos ver se vai bater. Opa, precisa puxar tudo aqui. Vamos ver se vai bater. 10.000, ah lá, batido. Opa, opa. Xiii, Marquinho. Vejam aí, né? Não bateu nosso balanço patrimonial, pessoal. Não bateu o nosso balanço patrimonial, tá? Olha só, vejam que nós temos aqui os itens aqui de ativo e passivo, né? Muito bem, o pessoal está falando ali, ó. Ó, deu diferença aí, né? Ó, o Anderson aqui, o Patrick, falta o LPA, pessoal, muito bem. Porque quando a gente fecha, olha só, essa conta aqui, ó, o LPA, né? Eu posso marcá-la da mesma forma como eu fiz as outras contas ali, ó. Então eu tenho aqui o meu resultado aqui e o meu saldo é 220, ó. O LPA é uma conta de patrimônio líquido, lembre-se disso, tá certo? Então veja, ó, o Patrick, tá todo mundo falando aqui que é LPA, perfeito. Fica fácil você identificar quando você só tem uma conta e um valor único. O problema é quando você tem muitos valores aqui e aí fica difícil você identificar. Então nesse caso aqui, ó, né, se eu pegar o meu balanço aqui, pessoal, eu preciso lançar aqui, ó, LPA, opa, ó, LPA, e esse valor é igual ao que eu tenho aqui, ó, neste saldo aqui, ó, 220. Viram, ó? Né? Ó, este valor com este valor, né? Valor batidinho aí, 12.220 e 12.220, tá? Tenho aqui o total do meu ativo, ó, vou deixar aqui as contas, o meu balancinho um pouquinho melhor, certo? Ó, então tenho aqui, posso deixar isso aqui assim mais bonitinho, cadê? Né? Olha só, então tem aqui meu ativo e meu passivo, certo? Muito bem. Dúvidas aí nesse primeiro exercício, pessoal? Bem fácil, não é ou não? Mais ou menos, Ana? Pessoal, seguinte, nesse exercício aí, então a gente basicamente finalizou esse exercício, nós vamos parar agora para o intervalo, mas assim,
Antes da gente sair para o intervalo, dúvidas aí? Claro que nós vamos fazer mais, o Everton está dizendo lá que está ok, né? A Miriam ali. Tá tranquilo? Mais dúvidas ou não? Samuel, o Brás está com dúvida? Sim, professor, precisa praticar isso para pegar o jeito. Isso. Você fez esses exercícios, Brás, ou não? Eu não cheguei a fazer, professor. Eu não me recordei que o senhor tinha mandado isso aí e não fiz. Fiz agora, acompanhei agora fazendo no caderno. Entendi. Isso, então, a Renata está falando que está com dúvida no DRE, né? É assim, voltando do intervalo, pessoal, então a gente vai fazer o DRE, eu estou deixando para depois do intervalo para a gente fazer com um pouquinho mais de calma. E aí nós vamos então passar para o exercício número 2, que ele tem um pouco mais de lançamentos aí, né? Mas a gente consegue fazer, vamos ver se a gente consegue finalizar. E aí sim, né? Aí vocês vão, digamos, praticar. Então, como o Brás está falando, efetivamente a gente precisa praticar um pouco, não tem jeito. Diga lá, Jarvis. Professor, só para constar aí que a gente está aqui, ok. Eu também estou aqui já no da Adriana, tá? Não, eu tô vendo, mas dúvida aí no exercício, não? Mais ou menos. Precisa praticar um pouco. Só fazendo mais um pouco, a gente vai ter vai aparecer nas dúvidas, né? Isso, precisa praticar. Tá bom, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou sair agora aqui para o intervalo, tá bom? Como eu disse, eu só vou repetir para vocês como eu vou fazer. Para que o arquivo não fique extremamente pesado, como ele ficou na semana passada, embora vocês viram que a gente pode continuar aí o tempo todo, eu vou encerrar essa reunião, quando for 8h30, entrem no mesmo link, tá bom? Porque aí nós vamos ficar, o arquivo vai subir lá, ele vai subir a data de hoje, parte 1, parte 2, porque assim a gente converte o exercício mais fácil e vocês depois conseguem vê-lo com mais facilidade. Tá bom, pessoal? Então, vamos sair para o nosso intervalo, 8h30, estamos de volta. Tudo bem? Beleza?